Povo de Deus, boa noite. Paz seja convosco, amém? Também vou dar uma boa noite especial ao pessoal que está conectado conosco pela internet, né? O YouTube, aí, o Facebook. Também dar um abraço lá para o pessoal que sempre pede para mim mandar um abraço. O pessoal lá do Rio Grande do Sul. Tem também o pessoal no Paraná que nos assiste, sempre diz, estou aqui no Paraná, assistindo. O pessoal lá de São Paulo, principalmente também o pessoal lá de Rio Claro, né? Um abraço especial para essa turma e glória a Deus pela sua vida, por nós estarmos aqui na casa do Senhor, amém? Então eu te convido a abrir a palavra de Deus ali no livro de Números, no capítulo de número 14, Números 14, aí no Antigo Testamento, Gênesis, Êxodo, em seguidinha está Números, amém? 14, os versos 6 ao 9, diz assim: E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: A terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos dará, terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo dessa terra, porquanto como pão os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco, não os temais. Amém? Meus amados, tudo o que nós absorvemos de informações vai produzir em nós pensamentos. E esses pensamentos vão gerar emoções, sentimentos e vão produzir comportamentos. E de acordo com a maneira com que a gente constrói o pensamento, e essas ações começam a agir na nossa vida, as nossas ações podem produzir coisas boas ou coisas ruins. O mundo, ele está aí, e o mundo que eu estou falando não é o planeta Terra, não é um país, não é apenas uma região, eu estou falando do mundo sistema. E esse sistema que opera no mundo, que a palavra de Deus diz que ele jaz no maligno, não é o planeta Terra, não é o mundo físico que a gente diz que está no maligno, mas é o sistema que opera. Esse sim jaz no maligno. Por quê? Porque ele gera corrupção, ele gera destruição, ele gera morte, ele gera mentira, ele gera fome, peste, praga, ele gera várias coisas. E aí você pode pensar, mas pastor, como que chega a esse ponto? Porque tem uma fonte contributiva para esse sistema. Fonte contributiva, pastor, é eu e você. Pastor, meus queridos, a gente olha e tem coisas que a gente ouve e vê o ser humano fazendo ou reproduzindo, que a gente fica abismado com o tamanho da maldade. E se você olhar, o próprio Jesus tem um versículo que ele diz assim: vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos. Pastor, Jesus disse que somos maus. A nossa natureza é má, irmã. Ela é má. E ela é instigada a reproduzir coisas más. E é por isso que Deus
nos entregou a sua palavra, para a sua palavra ser a fonte de mediação a favor da nossa vida. Mediação por quê? Porque ela estabelece uma fonte de comparação mediante o conhecimento adquirido, para me promover as decisões corretas, que vão me fazer sair fora desse sistema, da operacionalidade desse sistema, e me colocar numa outra dimensão, a dimensão da fé, a dimensão do reino de Deus. E quando eu entro na dimensão da fé, na dimensão do reino de Deus, eu me separo desse mundo. E quando eu me separo desse mundo, as mazelas desse mundo não têm mais poder contra a minha vida. Elas não têm poder mais de me destruir. Elas não têm mais poder de me fazer perecer. Porque mediante as instruções promovidas pela palavra e o entendimento que ela produz na minha mente, vai fazer eu tomar novas atitudes, e essas novas atitudes vão me colocar em outras colheitas. E essas novas colheitas, por uma atitude correta, determinada pela revelação da palavra de Deus, vai me fazer usufruir do melhor. Ainda que eu tenha que passar pela aflição, ainda que eu tenha que enfrentar a aflição, nesses pensamentos estruturados de acordo com a vontade de Deus, com a verdade de Deus, vão reproduzir benefícios. E eu vou vencer, eu vou superar, eu vou ser abençoado. Jesus nunca prometeu ausência de problemas. Ele nunca prometeu ausência de adversidade. Ele nunca disse que nós não teríamos aflições, porque estamos no reino dos céus, somos filhos de Deus, temos conexão com Cristo, e através dessa conexão com Cristo, estamos diante do trono de Deus e usufruímos da paternidade de Deus. Ele diz que mesmo com todas essas ações favoráveis, nós vamos enfrentar. Mas o que está bem definido? Enfrentar, passar, vencer. O resultado, de acordo com essas verdades vivenciadas na minha vida, vão sempre produzir o resultado favorável. Vão sempre me fazer conquistar, vencer, ser abençoado, colher da graça, da justiça e do amor de Deus, usufruir da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Porque quando eu mudo minha maneira de pensar, eu mudo a minha maneira de agir. Mudando a minha maneira de agir, eu vou ter resultados diferentes. E aí esse é o ponto de nós aprendermos a resistir à pressão que o mundo gera, a pressão que o sistema do mundo gera. Porque o sistema do mundo sempre vai querer promover uma pressão contra mim, contra você, para abalar a nossa fé. Mas Jesus sempre diz que é para nós permanecer, prevalecer, resistir, seguir em frente, continuar se movimentando, continuar avançando, porque Ele está conosco nessa trajetória. Ele não nos desampara, não nos deixa só, não nos abandona, mas Ele diz: eu estou com você até a consumação. Nós não podemos resistir à pressão e deixar a pressão abalar a nossa fé. Eu vejo Paulo testemunhando em muitos dos seus textos bíblicos, que estão nas epístolas, e de todos os testemunhos dele, eu creio que o mais marcante era quando ele estava à iminência de morrer.
ele já tinha sido sentenciado e estava nos últimos dias onde estava determinada a execução daquela sentença de morte. Ele, com toda tranquilidade, ele faz uma retrospectiva da sua fé, das suas posições de fé, da produtividade da sua fé, do resultado da sua fé, e ele diz assim: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Eu creio que esse é o ponto mais marcante, nós mantermos bem presente a nossa fé, que a gente guarde a nossa fé, porque quanto mais eu guardo a minha fé, quanto mais eu alimento a minha fé, quanto mais eu fortaleço a minha fé, menos pressão envolve a minha vida. Como assim, pastor? A fé, irmãos, dá uma confiança na vida da gente, que às vezes a maior das adversidades não nos abate. Tem pessoas que olham para nós e dizem: mas como que tu consegue estar rindo, feliz com toda essa situação? Mas a gente tem confiança de que vai superar, que vai vencer, que vai ter um resultado bom, porque a gente tem certeza de que a gente não está indo sozinho, que a gente não está caminhando sozinho, que a gente não está desamparado. Jesus está bem presente. O próprio Deus diz: eu sou Deus bem presente na sua vida. Bem presente. Essas posições é que tem que estar ativo na nossa mente. Quando a gente pega no texto, fala daquele momento em que a nação de Israel chega na região de Cádiz, e eles se posicionam logo à frente da terra prometida. Entre eles e a terra prometida, o rio Jordão. Um obstáculo natural. Mas logo além, a promessa de Deus. E diz que eles, quando ali se posicionam, Deus chama Moisés e diz: olha, chama de cada uma das tribos um príncipe. Reúne 12 príncipes e manda os príncipes entrar na terra. E olharem, espiarem a terra. E diz que assim foi feito. 12 espias por 40 dias caminharam dentro da terra prometida. E aí diz que eles foram de norte a sul, de leste a oeste, analisaram várias regiões, viram tudo que tinha lá, e diz que quando estavam retornando, eles passaram por uma região, era a época de colheitas de uvas, era a época da colheita da uva, e diz que eles cortaram um dos cachos produzido naquelas vinhas, e diz que o cacho era tão grande, que 2 homens tiveram que carregar o cacho. Eles tiveram que passar um pedaço de ripa, um pedaço de pau, pelo cacho, e cada um apoiar no seu ombro, para carregar o cacho. Pastor, isso é um senhor cacho de uva. Representativamente, mostrava toda a prosperidade da promessa de Deus. Toda a prosperidade do que Deus havia designado para eles usufruírem. E a palavra diz que eles retornaram e se reuniram ali em Cades Barneia. E essa reunião em Cades Barneia, eles estavam no monte chamado Cades Barneia, na região de Cádiz. Eles estavam no monte, a nação embaixo, para relatar
porque do monte, falando, né, com o povo, dava para todos ouvirem. Eles começaram a relatar, e diz que dos 12 espias, 10 só deram informações negativas. O pastor Mas diz que eles viram tudo de bom. Pois é, eles primeiro começaram a dizer: olha, realmente é tudo bom, mas, ô desgraça esse mas, ô desgraça. Quer ver um crente começar a ter derrota? É quando ele ouve a palavra de vitória e ele bota o mas, aí acabou-se. Aí acabou-se. Quer ver quando completa a frase? Como assim, pastor? Ah, mas não é bem assim. Pronto, aí acabou, meu querido. Você mesmo, eu mesmo, nós mesmos, quando colocamos uma frase dessa, já acabou a fé. Ô pastor, meu querido, mas pastor, é que tem coisa que não tem lógica. Meu querido, onde é que tem lógica na palavra de Deus? A matemática de Deus é louca. Onde é que tem lógica nas coisas de Deus? Como assim, pastor, a matemática de Deus é louca? Ali diz que tu coloca 1 e colhe 100, tu coloca 1 e colhe 60, tu colhe 1 e tu planta 1 e colhe 30. Mas pastor, se eu plantei uma semente só pode dar uma. Pois é, mas para Deus dá 30, dá 60, dá 100. A matemática de Deus é doida? Porque a gente investe, e Ele nos dá a boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Ultrapassa os limites. A palavra de Deus diz que Ele usa as coisas loucas para envergonhar as sábias. Que lógica tem isso? Ele pega o inculto, para trazer sabedoria para o sábio. Ô pastor, meu querido, é só você ler a Bíblia, é só coisa louca, é coisa doida. Coisa louca, coisa doida. Não precisa ir muito longe, a salvação já é uma coisa doida. Porque eu só preciso crer mediante a fé, que pela obra que Jesus fez naquela cruz, eu tenho salvação. Só que isso não tem nada a ver com lógica, porque logicamente não tem lógica nenhuma. Por isso que com Deus só funciona a fé, porque a fé é que nos faz sermos loucos. E sendo louco, a gente está na lógica de Deus. Ô pastor, meu querido. Quem realmente anda na fé, usa da fé e vive da fé, anda na contramão do mundo. Tem coisa mais louca do que essa? Está todo mundo indo para o norte e você vai para o sul. Aí alguém que está indo para o norte pergunta para você: mas nós todos estamos indo para o norte, por que tu vai para o sul? Lá no sul tem isso, 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 isso e isso. Como que tu vai fazer um negócio desse? Eu vou para lá porque Deus mandou. Qual é a primeira coisa que dizem para a gente? Esse cara é louco, não é assim? Mas essa é a loucura de Deus, e na contramão do mundo. Abraão e o seu sobrinho Ló, proprietários de rebanhos enormes de gados, rebanhos enormes, nem tem o número da quantidade de gado que os dois tinham.
Qual é a lógica do mundo para quem tem rebanho? Não é pegar pastos verdejantes, não é pegar lugar que tem bastante grama, capim, arbusto, não é? Pô, eu vou pegar um campo que o meu gado possa comer fartamente, onde tiver um senhor capinzal, não é assim? Mas Ló escolheu os melhores campos. Ele olhou para as campinas do Jordão, ele viu aqueles montes verdinho, verdinho. Sabe quando a gente vai viajar na estrada e a gente olha, quando a gente está indo e vê aquele colorido assim no meio dos morros, uma grama mais verde, uma com um tom mais clarinho, outra com um tom mais escuro, não é assim? A gente olha e vê, meu, que coisa linda, parece um tapete, não é assim que a gente diz? Foi assim que Ló viu o negócio, é para lá que eu vou levar meu gado, lá meu gado vai ficar gordinho, vai ficar fortinho, lá o meu gado vai se desenvolver com qualidade, as vacas vão dar muito leite. Ele estava errado? Agora olha Abraão. Abraão diz, Ló, tu vai lá para os pastos verdejantes? Ok, tranquilo, eu vou para o deserto. Pastor, com todo o rebanho dele, ele foi para o deserto. No deserto não tem nem água. Olha para mim aqui. Quem é que se tornou o mais poderoso na terra? Foi Ló ou foi Abraão? Mas aos olhos do mundo, quem vê um negócio desse diz que quem era louco? Ló ou Abraão? Mas aí quem é do mundo pergunta, Abraão, como que tu vai pegar todo o teu gado e tu vai para o deserto, Abraão? Não tem nem água lá, Abraão. Aí Abraão diz, eu vou para lá porque foi para lá que Deus mandou. E meu querido, quando Deus te manda, o deserto floresce. Ele coloca água no ermo. Dá para entender? Os espias só falaram coisa ruim. Os 10. Só informação ruim. Mas tinha 2. Todos lembram dessa história, Josué e Calebe. Qual foi a posição dele? Enquanto os 10 só deram informação ruim, só disseram que quem entrasse ali era louco, enquanto os 10 disseram que tinha cidades fortificadas, que tinham exércitos adestrados, que tinham gigantes na terra, que não, aos nossos olhos, nós éramos como gafanhotos, e aos olhos deles também nós éramos como gafanhoto, ou seja, coisica de nada. O povo todo ouviu isso por 10 vezes, 10 relatórios desse, 10 relatórios negativos, só 2 positivos. Em quem eles acreditaram? Uma mentira repetida muitas vezes se torna ditado mais verdadeiro que tem. É por isso que o sistema mundano fica sempre batendo naquela tecla. Não vai dar, 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 não faz, não faz, não faz, porque não vai dar, porque não vai dar, não, vai dar tudo errado, não faz, porque vai dar errado, não faz, porque dá errado. E as pessoas acreditam a revelia de que Deus diz que eu vou te abençoar. Meu irmão, se você ler o texto, você vai ver que Deus ficou indignado. Deus, depois que ouviu o relatório e a bagunça toda do povo, porque aí o povo começou a murmurar. Oh, que desgraça! Nos tirou lá do Egito para nos matar aqui nesse deserto.
Será que não tinha cova suficiente lá para nós morrer lá? Tinha que nos trazer aqui? Chamaram Deus de mentiroso, de infiel, de injusto. Eles deram 1001 adjetivos para Deus. Ainda bem que isso não acontece com a gente, né? Ainda bem que isso não acontece com a gente. Quando a gente tem algo para buscar mediante a fé, aí chega uma hora que a gente cansa, porque a gente fica ouvindo dos outros, não vai dar certo, não vai dar certo, isso não dá, isso não dá, isso não dá, isso não dá, e aí a gente começa a duvidar. E quando a dúvida vem, a bagunça já está feita. Porque aí na dúvida não opera a fé. Não opera a fé. Diz que Deus olhou lá de cima e diz que o negócio foi tão feio. Se você olhar no texto bíblico e você pegar no livro de Êxodo, você vai ver que Moisés tinha um relacionamento com Deus, aonde ele sempre montava uma tenda fora do arraial, que se chamava a tenda da congregação, aonde o povo via que descia uma coluna de nuvem e tomava conta da tenda aonde Moisés estava, e diz que Moisés conversava com Deus face a face. Mas naquele dia, diz que o negócio foi tão feio, que todos viram a presença de Deus no arraial. Não deve ter passado um fio de cabelo, rapaz. E pensa aquela voz falando como voz de trovão. Dá para imaginar? Dá para imaginar? E aí Deus diz assim: Moisés, não aguento mais esse povo. Eu não aguento mais esses murmuradores. E aí, irmãos, a gente sabe o que aconteceu, né? Aquela geração não entrou na promessa, não usufruiu dos benefícios, não comeu do fruto preparado por Deus para saciar eles plenamente, não experimentaram a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Agora olha para mim aqui. Deixa só eu bater esse ponto aqui com você. Eles saíram do Egito com o braço forte de Deus operando para tirar eles da escravidão. Deus fez 10 sinais dentro do Egito para tirar eles de lá. E no deserto, Deus fez sair água da rocha, descer pão do céu, fez uma coluna de fogo sobre eles para os aquecer durante a noite, uma coluna de nuvem para refrigerar eles durante a caminhada do deserto, que tinha um sol escaldante de mais de 50 graus, eles estavam no ar-condicionado de Deus, caminhando no deserto. Deus alimentou eles com carne, Deus derrotou exércitos a favor da nação de Israel, Deus os conduziu, sem faltar água, sem faltar provisão, sem envelhecer a roupa, sem desgastar o sapato. Deus abriu o mar vermelho, ele diz que eles passaram com os pés enxutos, com um paredão de água à direita e um paredão de água à esquerda. Só isso já era para ficar gravado na mente deles e manter uma fé viva no coração deles de que Deus era suficientemente poderoso para fazer qualquer coisa. Mas aí, por causa de 10 informações contrárias, negativas, 10 informações pessimistas, derrotistas,
10 informações miseráveis, uma nação inteira esqueceu dos milagres, esqueceu de como Deus se manifestou em poder e glória, e abriu mão da sua vitória, porque ouviu as informações erradas, internalizou a informação errada, trabalhou a informação errada e produziu a atitude errada. E a atitude errada os impediu de colher a colheita que estava preparada. Mas teve 2 homens que resistiram à pressão daquelas vozes, a pressão daquelas atitudes, a pressão da carga emocional, resistiram à pressão das palavras de ordem. Como assim palavra de ordem, pastor? O povo inteiro deu ordem de pegarem Josué e Caleb e apedrejarem ele, porque eles não paravam de proclamar a grandeza de Deus, porque eles não paravam de declarar que Deus era poderoso para dar a vitória, que Deus era poderoso para fazer um milagre, que Deus era poderoso para fazer eles colher daquele fruto maravilhoso daquela terra, que Deus era poderoso para destruir aqueles exércitos, que Deus era poderoso para estabelecer eles naquela terra que manava leite e mel. Mandaram apedrejar os 2, gritavam: apedreja, apedreja. Quantos de nós, irmãos, muitas vezes, quando a gente está ouvindo uma palavra de vitória, a gente está querendo apedrejar, porque a gente fica pensando: isso não dá, isso não é assim, não é bem assim, mas isso não é bem assim. Sabe que uma vez Jesus disse uma coisa muito interessante para os discípulos. Abra lá Marcos, capítulo de número 11. Marcos 11, dos versículos 22 ao 24. Diz assim: ao que lhes disse Jesus: tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que, se alguém disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. Pastor, é possível uma montanha, mediante uma ordem, se arremessar do lugar onde ela está? Não era isso que Jesus estava falando. Ele estava dizendo que mediante a fé, eu posso movimentar tudo, nas coisas naturais, como nas sobrenaturais. Ele estava dizendo que mediante a fé, eu posso promover alteração, mudança no mundo físico, no mundo material. Que dirá no sobrenatural? Porque no sobrenatural toda sorte de bênção já nos foram dadas em Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas Jesus disse que nós vamos mais além com a fé. A nossa fé pode produzir efeito até no que é físico e no que é material. Foi isso que ele quis dizer. Agora eu pergunto: se todo esse poder me foi dado, e conhecendo a soberania de Deus e a fidelidade que Ele tem para com cada uma das suas promessas, eu vou deixar
o sistema mundano gritar nos meus ouvidos, e eu vou permitir que esses gritos me abalem, me esmoreçam, me façam desistir, me façam parar, me façam murmurar, me façam ter dúvida, me façam achar que não dá, que não vai, que não é possível, que não acontece, que não é bem assim. É isso que o inimigo quer. É isso que o inimigo quer. O inimigo quer ser um dos espias da nossa promessa. Mas aquele espia que só te coloca coisa ruim para você ver. E vamos ser sinceros, irmãos, se a gente olhar para o mundo, para esse sistema mundano, é difícil ver alguma coisa boa. Não é verdade? Mas quem olha com os olhos da fé, enxerga além. Quem olha com os olhos da fé, vê a glória de Deus. Meus queridos, nós não temos motivos para nos abalar. Não temos motivo para desistir. Não temos motivos para retroceder. Não temos motivo para abrir mão. Não temos motivo para perecer. Nós não temos motivo. Porque nós temos um Deus que até hoje é suficientemente poderoso para abrir o mar, para abrir o rio, para movimentar o céu, para fazer as coisas físicas e materiais, produzir aquilo que é necessário. Pastor, como assim? O que o senhor está falando? Da onde que jorrou água para saciar a sede da nação de Israel? Da onde? Não foi da rocha? E rocha joga água. Rocha joga água. Vamos ser sinceros. Ô pastor, só se tiver uma vertente ali. Tudo bem se tiver uma vertente no meio da rocha, mas eu não estou falando de uma vertente, eu estou falando de uma rocha produzindo água. Pastor, isso é doideira. Meu querido, lê lá no livro de Hebreus, diz que aquela rocha acompanhava eles no deserto. Pastor, o senhor está dizendo que a rocha ia rolando e acompanhando eles e jorrando água? Pela fé, como Jesus disse, vocês têm poder de interferir até no mundo físico, no mundo material, e o mundo material, mediante a fé, tem que obedecer. Deus disse a Moisés, toca com a vara naquela rocha lá, porque ela vai produzir água. E meus irmãos, não era fiapinho d'água, diz que jorrava água. Diante do calor do deserto, Deus deu ordem para o mundo físico. Ele produziu uma nuvem de ar condicionado para o povo caminhar no calor escaldante no deserto, refrigerado. Pastor, isso é louco, Deus é louco. Ele faz coisas loucas, porque as coisas loucas dele é para envergonhar as coisas sábias desse mundo. Quer ver uma coisa mais doida ainda? Teve um cientista que ele fez lá um cálculo. Nesse cálculo, uma das nuvens que ele estudou, ele diz que a nuvem, de acordo com a massa, porque aí ele fez a proporção, não sei o que, e papapá, um monte de cálculo, ele chegou à conclusão que a nuvem pesava 5 toneladas. Aí esse cientista botou um ponto de interrogação na tese dele, com o seguinte questionamento: como que 5 toneladas de água fica parada
e não cai se a gravidade empurra para baixo. Humanamente, isso tem lógica? Tem? Pois é, mas Deus faz a nuvem de 5 toneladas de água ficar exatamente no lugarzinho onde ela tem que ficar. E ainda, irmãos, pasmem, ela se movimenta. E não cai. Deus faz coisas loucas para mostrar que Ele tem poder de fazer o que Ele quer, seja no mundo físico, no mundo material ou no mundo espiritual, porque Ele é Deus. E os que nele confiam não se abalam, mas permanecem para sempre. Porque aqueles que estão conectados em Deus mediante a fé, é para a eternidade. É para a eternidade, irmãos. Tem gente choramingando, tem gente se desesperando, tem gente ficando com síndrome do pânico, tem gente ficando depressiva, tem gente se abalando, tem gente querendo desistir, tem gente querendo ficar parada, tem gente querendo entregar os pontos, tem até gente querendo tirar a sua vida, porque não vê mais perspectiva de nada. Meu querido, eu quero dizer para você que está assim, continua, te movimenta, porque enquanto você se movimenta, Deus te abençoa. Foi que nem a gente pregou segunda passada. Enquanto estamos em movimento, as bênçãos vêm e nos alcançam. Enquanto estamos em movimento, a nuvem está presente, a coluna de fogo está presente. Enquanto estamos em movimento, a rocha lança água, o pão vem do céu, nada nos falta. Deus provê, Deus nos assiste, Deus nos supre, Deus nos prospera, Deus não deixa nada faltar. Ele nos coloca o alimento na mesa, Ele cuida de nós, Ele nos livra do mal, Ele se faz presente na minha e na sua vida, e Ele diz: prossiga para o alvo, porque a vitória é certa. Josué e Caleb tiveram a sua porção de terra dentro da terra prometida. Josué e Caleb usufruíram dos benefícios da terra prometida, porque eles andaram na contramão do mundo, na contramão daquelas informações, na contramão daquelas notícias ruins. Eles andaram na contramão. Para de ficar te submetendo à notícia ruim. Crede em Deus, porque Ele é poderoso para te abençoar. É assim que nós marchamos, irmãos. Pela fé. Pela fé. Eu me lembro que tinha um monte de crente que ficava dizendo desse versículo, porque o justo viverá da fé. Parecia uma coisa tão longe. Meus queridos, chegou a hora. E a hora é agora. Ou era fácil falar? Deus nos dá força para viver. Chegou a hora. É viver da fé. Quem vive da fé não valoriza a notícia ruim, mas crê que aquele que fez a promessa é poderoso para cumprir. Fique de pé.